Curve sua cabeça. Coloca a mão da sua palavra. Pai, fala conosco. Que nasce a terra da carne e do sangue, mas tudo enviado, transmitido pelo o teu Santo Espírito. Fala conosco essa noite, através da tua palavra, no nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Marcos 5, versículo 21. O pedido de Jairo. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. Ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está morta, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com quem? Com ele. Versículo 35, a ressurreição da filha de Jairo. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomoda o quê? O mestre. Mas Jesus, sem acudir das palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, creio que somente. Observe, igreja, observe que a menina estava doente. Jairo, como qualquer pai, qualquer mãe preocupada com a sua filha, não é isso? O filho, em modo geral, filho ou filha, quando está doente, 2, 3 dias, o pai e a mãe não sabem o que fazer, que dirá, está prestes a morrer, mas morreu. Mas antes de morrer, ele o que? Suplicou quem? Suplicou ao Senhor Jesus. E Jesus o que foi com ele. Aí quando chega, alguém diz: sua filha já morreu. Para que o quê? Incomoda o que mestre? Para que está incomodando quem? O Senhor Jesus. Igreja, entenda, igreja. Quando a pessoa usa a fé, quando a pessoa suplica ao Senhor Jesus, ela nunca vai estar o quê? Incomodando o Senhor Jesus, porque Jesus ele quer que nós vamos recorrer a ele. Então, para muitos, quando chamar Jesus, era incomodar, não é incomodar. Observe que quando Jesus estava passando, na beira do caminho estava ali o cego, mandaram calar a boca. Ou seja, seu Cristo está o quê? Incomodando. Mas, igreja, a palavra não é incomodar, a palavra quando a pessoa grita, ela usa a fé do jeito dela, da maneira dela, ela não está incomodando, ela está o quê? Está atraindo a atenção do Senhor Jesus. Então não é, ninguém incomoda Jesus, não. Eu vou incomodar Jesus, eu vou orar, se eu orar demais incomoda, não. Se eu orar demais, você está o quê? Atraindo o Senhor Jesus. E todos que atraem o Senhor Jesus Cristo vai ver o que? O seu agir, o seu operar, o seu manifestar, ele vai libertar, ele vai transformar. Olha a Bíblia, todos que atraem a atenção dele foram tocados por ele. Uma coisa é a pessoa dizer que serve Jesus, que é discípulo de Jesus, como a multidão seguir Jesus, mas tem pessoas que têm 10, 15 ou até menos anos, tem menos de 5 anos, mas o quê? Nunca tiveram o quê? Uma experiência com Deus, nunca tem um testemunho para contar. É porque a pessoa que não quer, vamos usar a palavra, não incomoda o Senhor Jesus, ou seja, não atrai a atenção do Senhor Jesus, porque sabemos que para Deus nada é impossível. Sabemos que aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Sabemos que aquilo que não existe para nós, para ele existe. Aquilo quer dizer, para a existência não existe. Ou seja, igreja, Jesus ele atrai pessoas que se como Jairo, e como pessoas diziam antigamente, que incomoda Jesus, não é nem incomodar, é atrair a atenção dele. A mulher hemorrágica, não é isso? Ela ouviu falar do Senhor. Até depois aqui, mas não vou falar dela não. Mas antes de ele
estafejário, antes desse estafejário, quem foi curada? A mulher morrágica. A mulher está o quê? Sofrendo 12 anos, passou por um monte de vários médicos e o que ela ouviu? Não tem jeito. E a situação está o quê? Piorando. E mais uma mulher de 12 anos perdendo sangue por 12 anos, uma hemorragia. 12 anos perdendo sangue. Sabemos que quem perde sangue fica fraco. E ela que perdendo 12 anos, procurando os melhores médicos, gastou o que tinha, também o que não tinha. E o quê? Aí ela somente ouviu. Repite, ela ouviu, ó, Jesus vai lá na casa, Jesus está indo lá ressuscitar agora, ó. Jesus ressuscita, ele cura, é isso mesmo? Então, ó, se eu apenas tocar na verde, ficarei curada. Aí Jesus, a caminho da casa de Jairo, com a multidão seguindo ele, chega essa mulher e toca. Lembrando que a mulher fazia parte da multidão. A mulher não era discípula, não confessava Jesus, não era batizada, não era nada. Somente ouviu. E o cara disse para ela mesmo, consigo mesmo, sabe que tocar na frente e ficar ali. E assim aconteceu. Enquanto a multidão estava ali, igual uns bandos de abestalhado, tocando Jesus, ela conseguiu fazer o quê? Tirar Jesus poder e virtude de Jesus. Tocar, qualquer um pode tocar. Orar, qualquer um pode orar. E quando a mulher estava ali, apertando para Jesus pergunta: quem me tocou? O discípulo, todo mundo ali desligado, pergunta: como o senhor pergunta que tocou? Você não te aperta, te oprime, algo que não te machuca, não deixa o senhor andar direito? Ele fala: não, que alguém me tocou diferente. Alguém tirou de mim o quê? Poder o quê? E virtude. Da igreja, confessar Jesus porque não pode. Não pode, confesso Jesus como meu Salvador, eu sigo Jesus, Jesus mudou minha vida, mas o que Jesus quer? Eu venho atrair a atenção dele. Não é igreja, não é para que ele veio sem ver um sinal, não. Sem ter uma experiência com Deus, sem ter uma resposta de oração. Porque isso serve para o quê? Para edificar nossa fé. Isso serve o quê? Para nos dar força, para poder o quê? Continuar, que a caminhada é árdua, é cansativa. A caminhada é longa e cansativa, mas nós temos que ter o quê? Algo para poder fortalecer nossa fé, para nós continuar aqui até o fim. Olhando para quem? Para o autor, considerou nossa fé em quem? O Senhor Jesus. Aí antes, né? Jesus, ao 24, Jesus foi com ele. Aí depois aqui no 25 fala o que? Sobre a mãe morrada. Acabei de falar dela. Aí pronto. Ela foi curada, ficou livre do mal. Aí versículo 35, a ressurreição da filha. Aí 35 novamente, falaram ele ainda. Quando chegaram, alguns da casa do chefe da sinagoga, aqui disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomoda o que? Incomodas o mestre. Não, Jairo não incomodou. Jairo usou o que? A fé. Agora Jesus, como a educação do mundo, diz: Jairo, eu vou lá com você. Ele pediu o que? Para tocar, né? No 23, insistentemente lhe suplicou: minha filha está morta, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e verá. Então Jesus falou: o quê? E Jesus foi com ele, disse: não, já, então eu vou com você, eu vou colocar a mão aqui na sua filha. Mas antes o quê? A mulher hemorrágica sobre a multidão falou com ela mesmo: vou tocar, vou ser curada. E assim aconteceu. Sofrendo 12 anos, passou por pela mão de vários médicos, e em vez do que sua situação melhorar, piorava cada vez mais. Seu estado se tornava alguém pior do que o primeiro. Igreja, sabe o que é isso? Jesus, ele não mudou. O que ele fez não está na Bíblia, ele não sofreu na Bíblia, porque ele disse: Jesus é o que eu mesmo ontem, hoje, será o quê? Eternamente. Sabe o que é isso? Ele curou a Bíblia, mas no dia de hoje continua curando, libertando, transformando. Igreja, a gente ouve tantas palavras sobre usar fé, palavras para nós partir para cima, mas
tem momento que a pessoa até ouve, mas não faz o principal, colocar em prática. É por isso que a Bíblia diz o quê? Não será o quê? Ouvintes, mas o quê? Praticantes. Não é somente ouvir. Não quer dizer, a palavra que eu vi terça, eu vou fazer, eu vou crer no Senhor Jesus Cristo, eu vou ser como uma hemorrágica, eu vou crer, vou terminar, porque eu não somente ouvi, mas eu conheço Ele, porque Ele mudou minha vida, me libertou, me transformou, eu fui lá de ficar imortal. Igreja, não é somente o ouvir, é colocar em prática o que se ouve. Porque a hemorrágica ela só ouviu, ela somente ouviu. E eu acredito que nós não somente ouviu do Senhor Jesus, como Ele mudou nossa vida, nos libertou, nos curou, nos tirou de onde? Deste mundo do sofrimento. Então a gente não somente viu Ele, como o quê? Como nós somos testemunhos dele, que transformou a nossa vida. Então pode viver e ser de fato um milagre. De ser o quê? De ser alguém que foi operado, que foi o quê? Que Deus manifestou o seu poder na libertação, na transformação, na cura. Porque uma pessoa que é viciada, ela está na prisão do diabo, como nós no passado. Está preso. O mundo preso é que está lá na cadeia. O preso é aquele que está no mundo e não consegue ser liberto. E o que Jesus falou? Conhecer a verdade é o que vos libertará. Que liberta é Jesus. E tem pessoas que estão lá fora que estão presos. De repente falam, isso é doidice, isso é coisa o pastor está falando besteira. Não. A pessoa está presa. Presa na prisão, nas cadeias do diabo. Mas quem é a chave? Jesus, Ele quebra. Ele é o que deixa pedaços de urubu. Nossa família pode estar presa, mas o que? Pela fé, você o que? Liberta. Porque Jesus alguém quebrar as cadeias, as prisões. Você o que? Livre, liberto. Por quê? Pelo Senhor Jesus, transformados por Ele. Então, aí aqui no 36, mas Jesus sem acudir, ou seja, sem dar crédito às palavras, Jesus sem dar crédito às palavras, que ele ouviu, mas Jesus sem acudir às palavras disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê o quê? Crê somente. Jesus disse: Jairo, está vendo essa palavra aí? Não dê atenção, não dê crédito, mas o quê? Não temas, não tenha medo, mas o que? Creia somente. Só faça isso. Não tenha medo, mas creia. Então, igreja, que situação difícil que nós podemos passar. Nem todos estão dispostos o quê? A continuar a crer em quem? No Senhor Jesus. Pelo contrário, tem pessoas que têm medo. Mas Jesus não manda ter medo. Ele fala que é para ter. Ele fala que não é para ter. Não quer, não tem, mas fala o quê? Crê o quê? Somente. 39, ao entrar, lhe disse, porque estás em alvoroço e chorais. A criança não está morta, mas dorme. E riu-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele. Entrou onde ela estava, tomando pela mão disse: Talita cumi, que quer dizer: menino, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, porque tinha 12 anos. Então ficaram todos sobre maneira o quê? Admirados. Mas o que de fato a menina o quê? Morreu. De fato era o que? Ela ou estava morta. Quer dizer, quando Jesus falou que ela não estava morta, que estava dormindo, começaram o quê? A rir, a zombar de quem? Do Senhor Jesus. Ele falou: todo mundo sai daqui, vai com essa forma de fé longe de mim. Mas aí todo mundo, porque no fato, de fato, quando alguém morre, vai ter o quê? Tristeza, horroroso, né? Porque só ali, alguém morreu, alguém querido, que parente, alguém próximo vai chorar do jeito, vai chorar porque ser humano, a lágrima vai vir. Mas ele perguntou: por que vocês estão chorando aí? Porque esse alvoroço, essa agonia, a menina não morreu já, ela não morreu já, o que? Dormindo. Mas viram que estava morto de fato. Mas sai todo mundo e fica só o pai, a mãe, o quê? E o discípulo que
estão comigo, né? Esse mundo o quê? Levantar, menina, eu te mando o quê? Levanta-te. Na melhor que a minha ou que ela levantou, voltou o quê? A vida. Igreja, então, ó, sabe o que nós temos que fazer? Principalmente muito difícil, não ter medo, mas que crer somente quem? O Senhor Jesus. Você quer ver no momento exato que Deus vai manifestar, operar? É no dias maus, é no dia difíceis, é no dia que não tem saída, solução, é no dia de luta, quer dizer, é o pior dia que Deus fala: se hoje não temer, crer em mim, eu vou operar, vou manifestar. Mas que nos fazem? Fala o contrário, fica com medo. Pergunta a Deus por quê, murmura, reclama. Deus fala: eu marquei o dia para operar, para manifestar, eu criei a situação para ver meu poder, mas porém, não, que em vez de crer em mim, murmurou, reclamou. Igreja, Deus vai criar o dia. Deus vai criar a hora, o momento, a situação, para quê? Para ver se de fato, se nós vamos crer, se vamos temer. Agora a diferença: quem temer não vai ver o poder de Deus, mas quem crer vai ver o que? O poder de Deus se manifestar. Então grave isso. Nos dias maus, nos dias difíceis, se você tem medo, você não vai ver o dia de Deus. Porque Deus vai dar o quê? O dia, o momento e a oportunidade. Mas se crer nele, seus olhos vão o quê? Vão contemplar o agir, o operar de quem? De Deus. Você sabe o que significa? Libertação, transformação, mudança. Através da sua dor, do seu sofrimento, da sua luta, a sua casa, a sua família vai o quê? Vai ser o próprio testemunho aqui do poder de Deus. Então, ó, igreja, não tenha medo, mas creia no dia chamado, porque Deus é o quê? Preparar o dia, a hora para lhe manifestar o seu poder. Então tenha sabedoria, não tenha medo, mas creia. Creia, porque o quê? Porque Deus é o quê? Ele vai agir, ele vai o quê? Ele vai operar. E aqui que é morto, ele vai dar o quê? Ele vai dar vida. Ele vai o quê? Ressuscitar. Que somente ele pode fazer isso e muito o quê? E muito mais além daquilo que pedimos ou que possamos o quê? Imaginarmos. Isso é um capítulo. Pai, muito obrigado. O Senhor é maravilhoso, é poderoso. Meu Pai, assim nós ser sábios, meu Pai, nos dias maus, nos dias difíceis, nos dias, meu Pai, que tudo é errado para nós. Acontecer algo na nossa família, na nossa casa. E nesse dia, se nós cremos no Senhor, vai ser o dia que o Senhor vai operar, manifestar, que o Senhor vai libertar, vai transformar a nossa casa, a nossa família, que nós venhamos ser sábios, meu Pai, e crer. Porque se nós temermos firmemente, não vamos ver o teu agir, o teu operar, o teu manifestar, Pai. Então nós vamos usar a sabedoria, obrigado por tudo, te agradecemos, em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Glória